No meu modo de entender, há uma nuvem negra ainda sobre as pretensões da política econômica do futuro governo do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? De um lado, a política fiscal, principalmente fiscal, do Paulo Guedes, que tem um diagnóstico correto, porém nem sempre todas as suas propostas são factíveis. De outro lado, a equipe política. A equipe política parece que ainda não entendeu que nós temos um déficit anual muito grande nas contas públicas, principalmente as contas públicas federais. E há esse confronto, de um lado, o Paulo Guedes querendo apresentar propostas liberais para haver um equilíbrio orçamentário e, de uma forma geral, um equilíbrio nas contas públicas. De outro lado, a equipe política que tem dificuldades em entender que essas medidas que são impopulares precisam ser realizadas para que o Brasil saia desse endividamento público que é muito grande, 80% do PIB, e volte a crescer e volte a se desenvolver. A reforma da Previdência é muito impopular, e sendo muito impopular, toda essa legitimidade, toda essa popularidade, todos esses votos que o Bolsonaro conseguiu nas eleições, eles podem ficar comprometidos numa reforma previdenciária. Por isso, o próprio Jair Bolsonaro, ao contrário do que ele dizia no período eleitoral, ele parece que vai pedir para o Michel Temer pautar no Congresso a proposta que lá está, com algumas modificações. O problema é que nós não sabemos quais são essas modificações. O Jair Bolsonaro, o futuro presidente do Brasil, disse que pretende aprovar ainda este ano, até dezembro, parte da reforma previdenciária. Qual é essa parte da reforma previdenciária? A gente não sabe. É a independência do Banco Central, que na realidade não é independência, é autonomia. Daria tranquilidade para o Banco Central estabelecer as taxas de juros para combater a inflação. Combater a inflação sem interferência política como houve no governo Dilma. Minha preocupação nesse ponto é que o Jair Bolsonaro pretende estabelecer uma meta de câmbio. Eu não entendi o que ele quer dizer uma meta de câmbio para o Banco Central. A meta do Banco Central é meta de inflação. Nos Estados Unidos também tem a meta de emprego. É conseguir um aumento de juros para diminuir a inflação sem afetar os empregos. Isso no Brasil é muito difícil, porque nós temos uma moeda fraca, ao contrário dos Estados Unidos, que tem uma moeda forte, que é o dólar. Mas quanto a isso, a meta de emprego é até admissível. Não dá para entender meta de câmbio. O Paulo Guedes está apresentando uma proposta, pelo que foi noticiado, uma proposta igual a do PT, usar as reservas internacionais para abater a dívida pública. Se isso ocorrer, não abate apenas parte da dívida pública e nós vamos perder reservas internacionais. Isso vai comprometer a credibilidade do mercado financeiro e do mercado internacional em relação à política do país. Outro ponto importante é a privatização. Hoje nós temos o Tesouro Nacional bancando 20 bilhões de reais para as estatais. São estatais deficitárias que precisam ser privatizadas para diminuir de novo a dívida pública do Brasil e o déficit público que nós temos atualmente. Privatizando, a gente poderia utilizar esse dinheiro para abater a dívida. Junto com a reforma da Previdência, nós diminuiríamos gradativamente o rombo anual da dívida pública, que hoje está em cerca de 150 bilhões anuais. A reforma tributária ela é fundamental justamente para aumentar a arrecadação, porém ela sozinha ela não vai fazer efeito, vai ter que diminuir as despesas públicas. A reforma tributária proposta pelo Paulo Guedes seria a unificação, principalmente de 5 tributos que incidem sobre a economia, sobre a produção e a prestação de serviço. Unificaríamos os tributos IPI, ICMS, ISS, COFINS e PIS. Desta forma, teríamos a centralização desses tributos e uma simplificação
todos na União, com a distribuição desses recursos para os estados e municípios. De certa forma, isso melhoraria e simplificaria a produção do Brasil, porque diminuiria a burocracia. Porém, isso é muito difícil de fazer, porque os municípios e os estados não vão querer perder as suas arrecadações de ICMS e ISS. E, além disso, o governo federal correria um risco de perder a arrecadação, justamente no momento que a Receita Federal cada vez mais precisa de recursos para bancar essa dívida pública, esse déficit público que nós já comentamos.